Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de biologia e na aula de hoje aprenderemos quais são as pistas que a natureza deixou para que a teoria da evolução ela fosse formulada. Ou seja, hoje teremos aula de evidências da evolução. Sejam detetives e busquem pistas para montar esse quebra-cabeça chamado evolução. Vamos ver como a evolução ela se configura. Primeira coisa é o seguinte: imaginem que vocês têm um ser vivo como uma baleia. Se alguém desse para vocês um prêmio para vocês tentarem entender como as baleias elas ganharam nadadeiras e como esses seres vivos, esses mamíferos gigantes que vivem no mar, eles foram parar no mar. Ou seja, qual é a origem das baleias? Se vocês tivessem um prêmio para investigar isso, por onde vocês começariam? Bem, depende da imaginação de vocês e depende também do tamanho do conhecimento de vocês. Mas até agora, graças aos estudos de evolução, temos que as baleias, isso aqui é uma baleia ancestral, ela veio de mamíferos terrestres que viviam na praia ou em locais mais próximos dela. Esses mamíferos terrestres, eles tinham o hábito tanto de ficar nas praias como dentro da água, caçar na água, e aqueles que nasciam com adaptações de mergulhar mais na água, eles tinham maior capacidade de passar mais tempo lá, e foram esses seres vivos que deram origem às baleias. Quais são as evidências que a gente tem das baleias para que a gente possa dizer que elas vieram da Terra? Existem algumas baleias que a nadadeira posterior dela ainda é em formato de fêmur. É um fêmur bem pequenininho que está escondido dentro da pele. Isso mostra que ela tinha 4 membros. Ela usava esses 4 membros. Imagina um hipopótamo que ele já tem narinas superiores, certo? Um hipopótamo é um mamífero que ele está adaptado a um ambiente de água doce. Agora imagine milhares de anos de adaptação que mamíferos que sofrem modificação, como esse hipopótamo, eles podem dar origem a novos organismos que viverão no mar. Ou seja, novos organismos que poderemos lá na frente chamar de baleia, se estivermos vivos até hoje. Para falar das baleias e de como elas evoluíram, como elas surgiram, foi de principal importância uma evidência nessa história, que são os fósseis. Os fósseis nada mais são do que restos de seres vivos que não foram decompostos, ou seja, que não participaram da decomposição. Então, a parte dura desses seres vivos normalmente ficam preservadas. Aqui temos só o resto, a forma de um inseto preservado numa rocha. Só a marca desse inseto preservado na rocha. Aqui temos outro fóssil, que é uma aranha, preservado num tipo de substância de cera das árvores, chamado âmbar. E aqui temos também vestígios de organismos. Muitos desses fósseis eles só deixam a marca nas rochas. E todo o material é levado, é decomposto. Outros não. Outros eles permanecem. Os ossos, as partes duras, são trocadas por minérios e, no caso, viram rochas. Vamos estudar um pouquinho de cada fóssil nos próximos slides. Para entender um pouco mais sobre a importância dos fósseis para a evolução, como também os tipos diferentes de fósseis, vamos entender como eles se formam. O primeiro ponto é o seguinte: imagine um organismo que ele está no mar, certo? Ou num lago, que seja. Com o passar do tempo, essa erosão ele vai morrer, certo? Vai cair aqui no fundo. A erosão ela vai acontecer e vai enterrar esse organismo. Quando esse organismo ele é enterrado,
Só o que vai ficar preservado normalmente, com o passar do tempo, são as partes duras. Exemplos são os ossos e as escamas. Se não houver organismos que vão decompor esse animal, a matéria orgânica dele vai ficar preservada por muito e muito tempo. E aí, olha só, esse organismo aqui embaixo vai se decompor, né? E tem um outro organismo nesse lago que ele também vai cair e vai se decompor. Com o passar do tempo, ele vai virar um fóssil semelhante a esse primeiro organismo, certo? O que a gente pode deduzir dessas camadas? Que organismos mais velhos estarão embaixo e organismos mais novos estarão nas partes de cima. Para se formar os fósseis, é necessário que, primeiro, que a matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica morta aqui, que é o corpo dos organismos, eles tenham tecidos difíceis de se decompor. Exemplo é esqueleto, escama e etc. Um segundo pré-requisito é que na região onde ele esteja enterrado exista pouco ou nenhum oxigênio, para que dessa forma os decompositores eles não possam atuar. Ou seja, não pode haver decomposição via micro-organismos, via decompositores biológicos, tipo bactérias e fungos. Não pode haver, porque senão, se houver decompositores, a matéria orgânica dele vai ser toda deteriorada, toda comida, e aí não vai sobrar nada. Sem decompositores, isso daqui vai ser substituído por rocha. E quais são os tipos de fósseis que existem? O primeiro e mais comum, um dos mais comuns, são os moldes. Aqueles que os organismos morrem, mas com o passar do tempo nem a matéria orgânica mais dura dele é preservada. Aí fica só as marcas dele na rocha. Esse é o primeiro. O segundo é o contramolde. Normalmente, além da marca que fica, essa marca é preenchida por argila, por calcário ou outro nutriente da rocha que vai preencher toda essa estrutura. É como se fosse uma forma de bolo. E na forma de bolo vai existir na forma de bolo vai existir o bolo que preenche a forma, e quando a gente tira fica aquele quadrado, aquela estrutura formada, certo? Um outro tipo de fóssil são fósseis formados por permineralização. Esse tipo de fóssil, toda estrutura é preservada, porém o minério da terra é trocado pela matéria orgânica. A matéria orgânica vai parar no solo e o mineral vai parar dentro da matéria orgânica. E tudo vai virar rocha, certo? Primeira coisa que você tem que saber é que fósseis normalmente são rochas, tá? Por exemplo, aqui nós temos um fóssil de um tronco de uma árvore. Que esse tronco de árvore, ele foi trocado, toda a matéria orgânica dele foi trocada por minerais de difícil decomposição. O último tipo de fóssil que eu vou falar aqui, existem outros, é claro, mas são as impressões. São fósseis de organismos, ou melhor, marcas de organismos, que eles deixam numa região e essa região ela se preserva, o solo dela se preserva por longos milhares de anos. Aqui a gente pode ver, vou ampliar aqui para vocês. Aqui podemos ver marcas de pegadas de animais que passaram por aqui, e essas marcas de pegadas, elas ficam presas, ficam fixas. Aqui só apenas a marca é deixada. Já foi achado várias marcas de homens primitivos já andando com filhos, como também próximo de mamutes, representando que eles estavam caçando mamutes. Tá? Então vamos lá, vamos para os próximos detalhes. Então, para que servem os fósseis? Diante de toda essa história,
Como eu contei a história da baleia, os fósseis, eles servem para que vocês identifiquem a história de vida dos seres vivos, ou seja, saber de onde eles surgiram. Aqui a gente tem uma árvore filogenética, em que podemos ver um ancestral, e esse ancestral ele dá origem a todos os seres vivos que estão aqui na ponta. É por causa dos fósseis que nós conseguimos rastrear esses seres vivos e verificar de onde eles vêm. Os fósseis normalmente ou eles são seres mais próximos da nossa espécie ou são ancestrais que dão origem a esses grupos. Então, normalmente, os fósseis servem justamente para isso, para rastrear a história de vida desses seres vivos. Além dos fósseis, qual a outra evidência da evolução? Provavelmente vocês nem sabem, mas é a anatomia do nosso corpo. Comparando a anatomia do corpo de vários seres vivos, conseguimos perceber estruturas semelhantes. E isso prova que uma das premissas da evolução é a ancestralidade em comum, ou seja, isso prova que nós todos somos derivados de um mesmo ser vivo, de um ancestral em comum. Então, olha só, podemos ver aqui nessa imagem, voltar a ampliar, podemos ver nessa imagem que esse osso do braço do ser humano existe no osso da nadadeira de um golfinho, como também existe no osso da asa de um morcego, ou também no osso da asa de uma ave. O osso da mão do ser humano, que são as falanges, existe também na nadadeira de um golfinho e na asa de um morcego, como também na asa das aves. Isso só pode ser uma evidência que todos esses seres vivos, eles vêm de um ancestral que nós herdamos esses ossos, toda essa estrutura. O que diferencia a mão do ser humano, o braço do ser humano, os ossos do braço do ser humano, para os ossos do braço do golfinho, do morcego e das aves? Provavelmente é só a função, só a adaptação. Ou seja, os ossos do braço do ser humano servem para agarrar, pegar as coisas. Já o do golfinho serve para nadar. Já o do morcego serve para voar, como o da ave também, voar. Então, prestem atenção nesse conceito. Estruturas em que? Estruturas em que os ossos, eles têm funções diferentes, porém, vêm de um mesmo ancestral, ou seja, é o mesmo tipo de osso, chamamos isso de estruturas homólogas. Já estruturas em que? Note, por exemplo, aqui, a asa da ave e a asa do inseto. Tem osso dentro da asa do inseto? Não. Tem osso dentro da asa da ave? Sim. Ou seja, a asa da ave tem uma estrutura totalmente diferente da asa do inseto. Isso mostra que eles vêm de um ancestral diferente. São estruturas químicas diferentes. E essas estruturas químicas diferentes mostram que eles vêm de ancestrais diferentes. Esse daqui, quem deu origem a esse tipo de inseto, foi um grupo de ser vivo diferente daquele que deu origem a essa ave. Então, órgãos que têm estruturas diferentes, porém, têm a mesma função. Qual a função da asa da ave? Voar. Qual a função da asa do inseto? Voar também. Então, eles têm a mesma função, porém, estruturas ancestrais diferentes. Chamamos isso de estruturas análogas. Beleza?
Diferente das homólogas, que normalmente têm estruturas diferentes ou funções diferentes, mas mesma estrutura é homóloga. Funções iguais, voar e voar, mas ancestrais diferentes, osso e feito de quitina, temos, portanto, uma estrutura análoga. O que forma as estruturas análogas e as estruturas homólogas? Vamos ver aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui temos 4 aves. Todas elas têm a mesma estrutura de bico, feito de camadas córneas. São estruturas duras, tipo unhas duras, tá? E ossos. Todos eles têm a mesma estrutura química do bico. Porém, a função desse bico é diferente da desse e da desse. Esse quebra semente grandes, esse daqui sementes menores, esse se alimenta provavelmente de frutos e esse daqui se alimenta de insetos. Então, cada bico aqui tem uma função diferente. Mas todos esses seres vivos, eles vêm de um ancestral em comum. Sabemos pela estrutura homóloga que a estrutura química desses bicos são semelhantes. Esse tipo de fenômeno evolutivo que deu origem a essas aves, com bicos diferentes, porém eles, mesmo assim, vêm de um mesmo ancestral, chamamos isso de divergência evolutiva. Divergência evolutiva é, portanto, um mecanismo em que dá origem a seres vivos com funções diferentes, porém, eles vêm de um mesmo ancestral. Tá? É como se essas 4 aves viessem de um ser vivo diferente. Porém, ou melhor, essas 4 aves vêm do mesmo ser vivo, porém, como estão adaptados a ambientes diferentes, e os bicos deles estão adaptados a funções diferentes. Portanto, temos um caso de divergência evolutiva que origina órgãos homólogos. Já o outro mecanismo aqui é chamado de convergência evolutiva. Vamos estudar um pouco isso. O formato hidrodinâmico. Não estou falando de ossos, não estou falando do corpo, não estou falando disso. Estou falando apenas do formato hidrodinâmico. Isso é um golfinho. Ele vem de mamíferos. Isso é um ictiossauro, um ser vivo que já está extinto, nem existe mais hoje. Ele vem de répteis. Isso é um pinguim. Ele vem de aves. E isso é um peixe-espada, que vem dos organismos ósseos chamados de peixes. Todos eles têm o mesmo formato hidrodinâmico para quebrar a resistência da água. Tudo bem? Quebrar a densidade da água, a resistência da água, para serem mais rápidos no seu nado. Então, se eu perguntar para vocês apenas da forma do corpo desses animais, seria uma estrutura homóloga ou uma estrutura análoga? Aí você vai ver, todos eles não vêm de um ancestral direto. Então, temos ancestrais diferentes. Um mamífero, um réptil, um peixe ósseo e uma ave. Todos eles vêm de ancestrais diferentes. Porém, aqui temos o grande porém da conversa. Todos eles têm o corpo deles tem o mesmo formato hidrodinâmico, ou seja, tem a mesma função. Então, isso é uma estrutura análoga. Qual é o mecanismo que dá origem a essa estrutura análoga? É o chamado de convergência evolutiva. Por viverem no mesmo ambiente, que é o mar, todos eles têm corpos adaptados para aquela estrutura, para aquela região, com a mesma pressão seletiva. Então, eles vêm de ancestrais diferentes, porém, o ambiente ajudou a eles a moldarem essas estruturas hidrodinâmicas. Isso é a convergência evolutiva, certo? Todos eles convergem para o mesmo formato. É a mesma coisa de você pegar 2 seres vivos que vivem na caatinga.
Muitas vezes, um réptil e um mamífero, eles não vão ter nem o mesmo ancestral direto. Porém, eles vão ter adaptações semelhantes para viver naquele ambiente. Isso é uma convergência evolutiva. As adaptações, elas convergem, elas tendem a se juntar para dar origem a um corpo adaptado àquele ambiente. Um terceiro exemplo de uma evidência da evolução são os órgãos vestigiais, tá? Esses órgãos aqui, por exemplo, esses órgãos, eles são patas vestigiais que algumas serpentes elas têm em seu corpo, mostrando que as serpentes, por exemplo, eles são seres vivos que provavelmente vieram de lagartos, de ancestrais lagartos terrestres, certo? Esse aqui, por exemplo, é um lagartinho que ele está quase perdendo a função dessas patinhas dianteira e traseira. Ele vive escondido nas rochas e ele está quase perdendo a função das patinhas traseiras e dianteiras. Algumas serpentes ainda elas guardam esses órgãos vestigiais. Provavelmente, cada serpente que vemos hoje em dia veio de um ancestral semelhante aos lagartos que têm patas hoje em dia, ou esses lagartos aqui. Como eu disse a vocês, existem baleias que elas têm órgãos vestigiais, que é o exemplo de um fêmur, o fêmur, a pelve. Então eles ainda têm esses órgãos que mostram que elas herdam essa estrutura de organismos que eram tetrápodes, que tinham 4 patas e vinham da terra. Então, esses seres vivos, eles têm órgãos vestigiais. E a definição desses órgãos vestigiais são órgãos atrofiados que não exercem uma função original, são órgãos atrofiados que não exercem mais sua função original, certo? Por exemplo, essa patinha deveria ter a função de andar, né? De agarrar nas coisas, e ela não exerce mais essa função. No ser humano tem? Tem sim. No ser humano, por exemplo, existe o cóccix. Já já vocês vão entender as outras imagens, viu? Existe o cóccix, que é esse osso aqui, que fica escondido na coluna vertebral. E esse osso é a cauda, certo? É o nosso rabinho atrofiado. É o órgão vestigial. Ou seja, os seres vivos que deu origem à nossa espécie provavelmente tinham caudas. E um exemplo são seres humanos que nascem com a mutação, que nascem com cauda. Olha aqui o cóccix. Muitas vezes essas caudas elas não podem ser retiradas de maneira cirúrgica, certo? Um outro órgão que tem no ser humano é o apêndice vermiforme. Esse é um órgão que ainda tem funções de armazenar anticorpos, se não me engano. Esse apêndice ele é bem mais desenvolvido nos animais que se alimentam de sementes. Aqui, ó. Provavelmente o ancestral que nos deu origem, além de ter uma cauda, ele também comia muitas sementes, tá? E hoje em dia temos apenas essa estrutura vestigial. Uma outra evidência da evolução são semelhanças embrionárias, ou seja, a ontogenia, a origem dos embriões. A ontogenia mostra que todo ser vivo, se tem o mesmo parentesco, eles vão ser bem próximos quando se desenvolve na barriga da mãe. Eles vão se parecer bem muito. Ó. Olha aqui, ó. Temos todos esses seres vivos. Qual você diria que é o ser humano? Provavelmente você diria que é essa figura aqui. Só que à medida que se desenvolve, vemos que todos, por exemplo, têm caudas. Ó. Todos têm caudas.
E essas caudas elas vão se perdendo ao longo do tempo, dando origem a cada ser vivo cujo corpo está adaptado para uma função. E aqui está o ser humano, não era aquele que víamos, sem cauda. Então, esse reset no embrião, né, essa volta no tempo do embrião aqui, de origem embrionária, ela mostra uma evidência que todos nós temos caudas, nem que seja na nossa barriga da nossa mãe. Isso é uma evidência que nós viemos de um ancestral em comum, dessa ancestralidade. Aqueles que precisam da cauda ainda, que estão adaptados a ter essa cauda, permanecem na vida adulta. Aqueles que não precisam da cauda, não, elas somem com o passar do desenvolvimento embrionário. O nome disso é ontogenia, ou, como eu digo, são evidências embrionárias. Olha aqui o exemplo. Aqui temos um embrião de uma tartaruga, de uma galinha, de um porco e de um ser humano. Podemos ver que todos eles têm essa estrutura aqui, como também, olha só, todos eles têm esse tipo de fenda branquial. Todos eles. Isso mostra que viemos do mesmo ancestral. Uma espécie que deu origem a todos esses seres vivos, que ele no passado tinha essa fenda e que foi preservada. Todos esses seres vivos também têm uma coluna vertebral. Ó, isso nos liga a todos os seres vivos da Terra. Esse é o nosso parentesco. Então, essas 4 evidências que fiquem claro para vocês. Fósseis, estruturas anatômicas, estruturas embrionárias. E agora a gente vai para ver algumas adaptações e partir para a última evidência, que é uma das mais fortes. Aqui nós temos adaptações para o ambiente onde os seres vivos vivem. Podemos verificar aqui esses 2 seres vivos. Vocês conseguem identificar que ser vivo é esse? Ou esse? Aqui nós temos um cavalo marinho, que ele é semelhante às algas onde ele vive. Ou seja, ele se mimetiza aquele ambiente. Ele mimetiza aquele ambiente. Ele imita aquele ambiente. Ele nasce semelhante àquele ambiente. O nome desse tipo de adaptação é chamado de mimetismo. Semelhante, por exemplo, a esse inseto. Ele nasce semelhante às folhas mortas que estão no chão, a serrapilheira. E lá ele se ajuda a se camuflar no ambiente dos predadores. O nome dessa adaptação que nasce semelhante ao ambiente é chamado de mimetismo. Uma outra adaptação, aqui a gente tem vários tipos de mimetismo. Espécies de cobra coral que nascem semelhantes às cobras coral venenosas. Orquídeas que nascem semelhantes aos insetos que eles querem que as polinizem, os insetos polinizadores. Então, assim, animais que nascem semelhantes ao ambiente, que imitam o ambiente, é o mimetismo. Já animais que eles mudam conforme o ambiente, a gente chama isso de camuflagem. Aqui temos a raposa da neve, que quando o ambiente está branco, em neve, a pelagem dela muda, toda branca. Já quando é verão, o ambiente, a neve derrete, a pelagem dela também muda, para tentar se camuflar. Isso é camuflagem e não mimetismo. Camuflagem, existe uma diferença em você mudar de acordo com o ambiente. Mimetismo, você nasce semelhante ao ambiente. Esse outro exemplo seria mimetismo ou camuflagem. Aqui temos um lagarto que ele é semelhante às folhas envelhecidas, às folhas senescentes da árvore. Ele já nasce assim. Isso, portanto, é mimetismo.
para finalizar a nossa aula, a última evidência da evolução é justamente as evidências moleculares. Dentro do nosso, se todos nós viemos de um ancestral em comum, é justo que dentro do nosso corpo as nossas moléculas elas sejam a mesma entre vários seres vivos. Então, por exemplo, o DNA do ser humano ele é muito semelhante ao DNA de muitos seres vivos. Quanto mais semelhante ao DNA, mais próximo evolutivamente nós somos dos outros seres vivos. Ou seja, nós somos muito mais próximos dos nossos amigos chimpanzés do que, por exemplo, das moscas. E isso o DNA mostra, a semelhança entre um e outro. Se eu não me engano, nós temos 97% de semelhança do DNA entre os chimpanzés e temos 73% de semelhança entre as moscas. Então, nós e os chimpanzés, por sermos mais semelhantes, derivamos de um ancestral mais próximo do que nós e uma mosca. Parece claro na nossa mente? Parece. Mas vamos lá entender outras coisas aqui. Olha só, dentro da nossa hemoglobina, que é a proteína que está dentro das nossas hemácias, que carrega o ferro e faz o transporte de oxigênio, existe uma região chamada de citocromo C. Esse citocromo C, entre nós e os chimpanzés, temos 98% de semelhança. Então isso mostra uma evidência muito legal entre nós e os chimpanzés. Os chimpanzés, por exemplo, eles têm um par de cromossomos, se eu não me engano, a menos, ou é a mais de nós seres humanos. E esse par de cromossomos a mais ou a menos, eles se mostram bem semelhantes. É como se o ser vivo que tem a mais, juntando, dá o cromossomo daquele ser vivo que tem a menos. Então isso mostra a semelhança evolutiva entre as espécies. E é isso, pessoal. Aqui fica 2 exercícios para fazermos juntos. E depois disso, terminaremos nossa aula. Vamos para esse primeiro exercício. Dê uma pausa no vídeo, leiam e voltem em instantes. Pronto? O tucutuco desse gênero aqui, que tem quitinomes, quase não falo, é um roedor subterrâneo endêmico, ou seja, vive apenas nas regiões neotropicais. No Rio Grande do Sul, há 4 espécies desse tucutuco, que habitam os campos arenosos internos e dunas e campos arenosos de planícies costeiras. Ou seja, ele fica enterrado lá em toquinhas, em dunas. Eles apresentam modificações nos membros locomotores, bocas e forma do corpo, relacionadas ao seu modo de vida. Aqui ele já dando uma informação importante. Apresentam modificações nos membros locomotores, pernas e braços, bocas e forma do corpo. Relacionado ao modo de vida, eles vivem enterrados. Na América do Norte, os similares ecológicos do tucutucos são os roedores subterrâneos do gênero Tomomes e Geomes. Ou seja, são gêneros diferentes, vêm de ancestrais diferentes, com os quais não têm relações de parentesco, mas compartilham as mesmas modificações. As similaridades morfológicas existentes entre esses organismos, relacionadas ao modo de vida subterrâneo, são exemplo de... Primeiro, eles têm a mesma função, tá? Só que vêm de ancestrais diferentes. Isso é gerado por convergência evolutiva ou convergência adaptativa. Letra D. Próximo exercício. Enem 2007. Faz um tempinho, mas vamos lá.
Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Analise a opção que ordena exemplos de fenômenos biológicos do mais lento para o mais rápido. Ou seja, a gente vai ver fenômenos biológicos e vamos ver o fenômeno mais lento de ocorrer até o mais rápido. Germinação de uma semente e crescimento de uma árvore. Aqui a germinação de uma semente é mais rápida do que o crescimento de uma árvore, já não é essa. Fossilização de uma samambaia realmente demora muito tempo. Crescimento de uma árvore demora bastante tempo. E germinação de uma semente demora pouco tempo. Então a letra B é a ocorrência, é a alternativa correta. Tá? Primeiro, demora muito tempo para se fossilizar um organismo. Depois, demora um intervalo de tempo um pouco menor para crescer uma árvore e um intervalo de tempo curto para a germinação de sementes. E é isso, pessoal, e até a próxima aula.